Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção e grande privilégio estar com vocês nesta noite para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler em São Mateus capítulo 24, versículo 3 e São Mateus capítulo 24, versículos 27 ao 31. Primeiro, São Mateus capítulo 24, versículo 3 diz: E estando ele, ou seja, Jesus, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em seguida, em São Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31, diz: Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é os efeitos da segunda vinda de Cristo. Para uns será de grande bênção a segunda vinda de Cristo. Para outros será de juízo divino para muitas pessoas. Para o reino dos gentios, a segunda vinda de Cristo estará marcando o fim do reino dos gentios e estará realizando a introdução ao glorioso reino do Messias. Para o reino dos gentios significa a segunda vinda de Cristo que os juízos da grande tribulação estão perto para cair sobre o reino dos gentios e ser realizada a mudança de reino. Ser mudado o reino dos gentios, o reino representado nos pés de ferro de barro cozido que viu o rei Nabucodonosor, ser mudados ao glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque o reino dos gentios somente durará até que finalize a grande tribulação. E em seguida, os reinos deste mundo passarão a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso é que nos fala Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, onde nos disse: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus tronos prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar-lhes galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e a grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto se via no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Tudo isto corresponde a este tempo final. No tempo do cumprimento da segunda vinda de Cristo, a oferta pelo pecado, a oferta de Cristo colocada lá no trono de intercessão no céu, onde Ele se sentou e colocou seu próprio sangue para fazer intercessão por nós lá como sumo sacerdote para o tempo final, quando se cumprir o sétimo selo e Cristo tiver chamado e juntado todos os seus escolhidos do seu corpo místico de crentes, os quais são chamados no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e colocados no corpo místico de Cristo na etapa de ouro na era da pedra angular, a qual se cumpre na América Latina e no Caribe, e com latino-americanos e caribenhos, Deus completará seu corpo místico de crentes, sua igreja, o qual é uma bênção para os latino-americanos e caribenhos, porque isso significa que a América Latina e o Caribe têm uma representação no corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular. Tem uma representação diante de Deus e, consequentemente, a bênção de Deus deste tempo final está na América Latina e no Caribe sendo manifestada, onde estão sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, o bom pastor Jesus Cristo, nosso Salvador, assim como chamou de era em era por meio dos mensageiros de cada era seus escolhidos nesse tempo final, chama e junta seus escolhidos na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, e assim coloca as suas ovelhas no seu aprisco. O aprisco de Cristo, do bom pastor, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Cristo coloca suas ovelhas, seus filhos, que o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados no seu sangue e recebem seu Espírito Santo e nascem na igreja de Jesus Cristo. E agora, para este tempo final, onde unicamente a esperança e fé para serem transformados e raptados é no território latino-americano e caribenho, onde Cristo estaria manifestado no tempo final por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a revelação, a fé para sermos transformados e raptados, a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual trará efeitos para a raça humana. Para uns será de grandes bênçãos, para outros serão de grandes juízos divinos que virão sobre pessoas, povos, nações e continentes. Agora, a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação e juiz de toda a terra. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 20, quando João vê o Filho do Homem, o qual falou com esta grande voz de trombeta, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quando ele olhou para ver a voz que falava com ele, viu ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro, mas estava vestido com uma roupa, uma túnica que chegava do pescoço aos pés, com um cinto de ouro sobre seu peito, o qual representa a Cristo como juiz de toda a terra, e seu cabelo era branco como lã branca. Na Inglaterra e outros países como a França, em tempos passados e ainda atualmente, os juízes usam uma peruca branca quando vão julgar na corte.
o qual é algo representativo. Agora, vejam vocês, no cumprimento deste tipo e figura, deste simbolismo, é que Cristo aparece com seu cabelo branco como branca lã, o qual representa, tipifica sabedoria e experiência para julgar. E agora, vejamos o que o reverendo William Branham nos disse desta peruca branca com a qual Cristo aparece na página 50. Ainda é preciso ler desde antes. Página 48 do livro das Eras disse: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ou seja, um cinto de ouro. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como uma joia é embelezada pelo engastes do anel, assim também ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê parado, não como um sacerdote, mas como juiz vindouro. A cinta de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la, enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5:22 chegou a se cumprir, porque o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio está consumado. Os dias da profecia chegaram ao seu fim. Ele está cingido como juiz. E agora, passamos ao do cabelo branco. Vejam, aqui o descreve também. Toda esta descrição que dá do Filho do Homem tem seu significativo, ou seja, que são os símbolos desses atributos de Cristo que ele estará manifestando. Por exemplo, aqui vemos a glória sétupla da sua pessoa, diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, capítulo 14 ao 16. Quão comovedora e inspiradora foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra de Deus. E eis aqui a palavra viva agora estava diante dele. Que visão tão iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem uma significação, ou seja, um significado. Cada um desses atributos que aí vemos no Filho do Homem tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser! Seu cabelo branco como branca neve, São João se fixou nele, ou seja, João fixou nele e mencionou primeiramente a brancura do seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. Isto não foi por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo resplandecentemente branco não significa idade, mas experiência, amadurecimento e sabedoria. O ser eterno não faz aniversário. O que é o tempo para Deus? Tempo significa muito pouco para Deus, mas sabedoria significa muito.
É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora, ele vem, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente. E agora, passamos à página 50. Vamos ver. 49 também diz aí no final. Ali está, Daniel ouviu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abriria os livros e julgava com eles. Daniel ouviu que vinha nas nuvens. Isso é exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente igual. Eles viram o juiz com seu... Vamos ver aqui claramente o que diz. Eles viram o juiz com seu cinto de ouro. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo ao redor dos seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Até o mundo entende esse simbolismo, porque em tempos passados o juiz chegava e convocava a corte, estando vestido com uma peruca branca e um manto comprido que significava completa autoridade, um manto do pescoço até os pés, para dar justiça. E na página 51 disse: sim, ali está ele de pé como juiz, com seus olhos fumegantes para dar juízo. O dia da misericórdia chegou ao seu fim. Oh, que os homens se arrependam e busquem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, que possam recostar em seu seio enquanto o mundo se desfaz em fogo. Agora vejam vocês, aí, como este simbolismo que se encontra no capítulo 1 de Apocalipse, este simbolismo que o Filho do Homem tem, seu cabelo branco como branca lã, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como sol, uma espada saindo da sua boca, uma cinta de ouro ao redor do seu peito, em seu peito, e os pés como bronze reluzente, e assim por diante. Todo esse simbolismo, vejam vocês, tem um significado diante de Deus. Agora, neste simbolismo, encontramos que Cristo, como juiz de toda a terra, em sua segunda vinda, quando sair do trono de intercessão no céu, vejam vocês, quando isso acontecer, ainda não aconteceu, mas quando acontecer, já não haverá misericórdia diante de Deus, porque já não haverá sangue. Não estará o sangue de Jesus Cristo no trono de intercessão no céu. E por isso, para a humanidade terá se fechado a porta de misericórdia. Já não se obterá misericórdia para a humanidade. Já quem estiver sujo não pode limpar seus pecados no sangue de Cristo, porque Cristo já não estará lá fazendo intercessão. Ele já será o juiz de toda a terra.
Agora vimos que isto é uma mudança de ministério de Cristo, de sumo sacerdote e Cordeiro de Deus, muda a leão da tribo de Judá e juiz de toda a terra. Este mistério, podemos ver que para este tempo final estará aberto para todos os filhos e filhas de Deus, para assim receberem os benefícios da segunda vinda de Cristo. Este é um tempo muito, mas que muito importante no programa divino. E não podemos perder a bênção que Ele, neste tempo final, estará nos dando. Porque a segunda vinda de Cristo para um será de grande bênção, mas para outro será de juízo divino, que cairá sobre a raça humana e, consequentemente, sobre milhões de seres humanos. Para os que aproveitaram seu tempo que Deus lhes deu para viver na terra e receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, sua vinda será de bênção. Mas para os que não se interessaram em lavar seus pecados no sangue de Cristo, porquanto o salário do pecado é morte, significará que os juízos divinos cairão sobre estas pessoas, porque já não haverá misericórdia do trono de Deus, porque já não estará lá o sangue de Cristo no céu. Agora vejam vocês uma coisa muito importante. O sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, a vinda do anjo do pacto, se cumprirá assim como se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Agora, a parte culminante da primeira vinda de Cristo foi seu sacrifício na cruz do Calvário, o qual realizou depois de ter sido adotado no Monte da Transfiguração, e dali em diante somente ministrou uns 6 meses mais ou menos, mas primeiro tinha trabalhado no ministério 3 anos, ministrando, pregando e realizando todos os trabalhos que lhe foram encomendados. Mas antes disso, teve quase 30 anos, desde que nasceu até que começou o seu ministério. Ou seja, que a primeira vinda de Cristo esteve aqui na terra desde que nasceu. O véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, esteve na terra desde que nasceu, mas seu ministério começou quando tinha quase 30 anos. E quando foi adotado, já tinha uns 33 anos, aproximadamente. Ou, digamos, 32 anos e meio. E, em seguida, teve uns 6 meses já adotado. Uns 6 meses de ministério já adotado. E aí foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. Teve sua entrada triunfal a Jerusalém. Nesse tempo, o rejeitaram quando entrou como rei, em um burrinho, em um filho de jumenta, um burrinho no qual ninguém se sentou ou montou. Era um burrinho terno, um jumentinho é chamado. Ninguém tinha montado nele porque era muito terno, jovem. Mas Jesus era uma pessoa pequena e magra, portanto o burrinho não tinha muito problema para carregar a Jesus. Se tivesse sido um homem muito alto e pesado, o burrinho não ia chegar desde o lugar onde Jesus montou até Jerusalém. Mas Jesus era pequeno
e magro. Portanto, o burrinho não teve problema. Agora, o povo hebreu o rejeitou, mas os seguidores de Cristo o proclamaram como rei de Israel. Hosana ao filho de Davi que vem. Bendito o reino de Davi que vem. Bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Todas essas coisas proclamavam os crentes em Jesus, desde as crianças até aos mais velhos. As crianças, os jovens, os adultos e os anciãos também que criam em Jesus e seguiam a Jesus. Todas essas pessoas pensavam que agora, ao chegar em Jerusalém, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes e todos os grandes líderes da nação hebraica o iriam receber. Mas não foi assim. Deus tinha cegado os olhos espirituais deles e não o receberam. Eles diziam, não reinará este sobre nós. Porque eles sabiam que os discípulos de Jesus o proclamavam como o rei de Israel. Mas agora, os grandes líderes religiosos do povo hebreu diziam, este não vai reinar sobre nós. E buscavam alguma forma para condená-lo à morte para sair dele. Mas vejam, Jesus não iria morrer até que não chegasse o dia correto. O dia correspondente ao sacrifício do Cordeiro Pascual. Porque Ele é nossa Páscoa para a preservação da vida eterna em nós. E agora, Cristo entra em Jerusalém sabendo que não o vão receber. Sabendo que depois, dentro de pouco tempo, dias, será preso, será julgado, será condenado e será levado diante de Pilatos para que o crucifique. Tudo isso Jesus sabia. Mas Jesus dizia, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele sozinho fica. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora, Cristo está consciente do que lhe vai acontecer. Por isso diz, o Filho do Homem sobe a Jerusalém. Será tomado preso, será julgado e será condenado e será morto. Crucificado. Pedro lhe diz, tal coisa não vai te acontecer a ti. E não queria deixar Jesus ir para Jerusalém. Mas Jesus lhe disse, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque punha seu olhar nas coisas dos homens, coisas terrenas e não nas de Deus. E as coisas tinham que estar postas, o olhar tinha que estar colocado nas coisas de Deus. Era o que Deus tinha prometido para aquele tempo, onde uma pessoa, o Messias, tinha que morrer. E Cristo ia para Jerusalém para cumprir esta profecia. Porque ele dizia, o que está escrito de mim, cumprimento tem. E como vão se cumprir as profecias? Se Jesus não fosse para Jerusalém, então como iriam se cumprir? Portanto, Jesus, vai consciente do que lhe vai acontecer. E é rejeitado e julgado, ou seja, é rejeitado. E em seguida, Jesus, no outro dia da entrada triunfal em Jerusalém, na manhã, vejam vocês, vamos ver Marcos capítulo 11, também em São Mateus está, mas vamos buscar o que diz São Marcos capítulo 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algo. Mas quando chegou a ela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso.
e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o tinham medo, porque a multidão estava admirada de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Esta promessa, vejam vocês, a dá quando ele já está adotado. Estando já adotado, foi que amaldiçoou a figueira, e a figueira secou, das raízes para cima. Em outro dos evangelhos diz que começou a secar, estando ele ali com seus discípulos. Mas no evangelho segundo São Marcos diz que foi no outro dia que eles viram a figueira que secou. Agora, uns podem ter visto o outro dia e outros puderam ter visto no mesmo dia. Porque nem todos veem as coisas no mesmo dia, ao mesmo tempo. Agora aqui, a promessa é que com fé, esse tipo de fé, não somente ao da figueira, mas se disser ao monte, a este monte, disse Jesus, passa daqui para lá, passará e nada será impossível. Esse é o tipo de fé que estará manifestada, porque essa é a fé de rapto para os filhos e filhas de Deus, para o último dia, com a qual Deus se manifestará e fará grandes maravilhas no último dia, por meio do ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, que será adotado no tempo final. E essa é a classe de fé que por meio da palavra falada fará que se materializem as coisas que serão faladas. E isso é o que está sob o mistério da visão da carpa, que é o mistério sob a terceira etapa e sob o sétimo selo, porque é o sétimo selo, a segunda vinda de Cristo, a que opera. A segunda vinda de Cristo é quem opera todo esse ministério do último dia. E agora, vejam vocês como para certo momento mais adiante, quando se completar o número dos escolhidos de Deus e Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, em seguida adotará o seu anjo mensageiro e essa classe de fé. Aí,
E essa promessa, se disseres a este monte, passa-te daqui para lá, e não duvidar, passará. Ou seja, que por meio da palavra falada, será que estará operando todo esse poder divino nesse anjo mensageiro de Jesus Cristo que será adotado no último dia. E aí é onde chega a parte culminante do seu ministério, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E Cristo estará manifestado nele em toda a sua plenitude nesse tempo. Agora podemos ver que esta é uma etapa que está para chegar muito em breve, quando se completar o número dos escolhidos de Deus. E essa etapa, nos disse o reverendo William Branham, no livro de citações, que contém um extrato aqui, muito importante. Disse, vamos ler na página 114, disse, tem que haver um ministério que pregue, mas recordem que para esse tempo tudo já terá cessado. Ou seja, que a intercessão no céu, com o seu sangue, Cristo já não estará realizando porque já saiu do trono de intercessão, já não está como sumo sacerdote no céu, mas que ele está como o juiz de toda a terra, vindo no último dia. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Esse é o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias. Esse é o ministério dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Joel assim o diz, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Em seguida, prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender já. Se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Este mesmo ministério terá que repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? E essa terceira etapa vem em um idioma que era desconhecido para o reverendo William Branham. Por isso, quando ele escutou a voz dos 7 trovões falando, disse que falaram em forma consecutiva, mas ele não entendeu o que disseram, esses 7 trovões. Mesmo que ele sabia do que se tratava, mas não entendeu o que os trovões falaram. E os trovões revelam o mistério da segunda vinda de Cristo. Ele sabia que se tratava da revelação da segunda vinda de Cristo, mas ele não compreendeu, não entendeu o que falaram os trovões. E os trovões é nada menos que a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. É a voz do anjo que desce do céu. É a voz do mensageiro a Israel, o qual vem para Israel, mas vem primeiro a sua igreja, porque sua igreja está a ponto de ser raptada. E ele vem para levar a sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro. E agora vem falando, Cristo, vejam vocês, no meio do povo hebreu, falou em hebreu, em hebraico. No comum do povo que falavam naquele tempo, talvez o aramaico ou o idioma que falavam o hebraico. O comum do povo, mesmo que ele soubesse também algumas outras palavras em outros idiomas. Recordem que ele viveu no Egito um tempinho e não sabemos se foram dias, semanas, meses, ou 1 ano ou 2 anos. Agora, Cristo
Em seguida falou a São Paulo em hebraico. Quando lhe apareceu na coluna de fogo. E São Paulo diz que lhe apareceu uma luz mais forte que o sol, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é dar coisa contra o aguilhão. E Saulo disse: Senhor, quem és? E essa luz lhe diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo sabia que aquela luz era Deus. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que os tinha libertado. Era a mesma luz que tinha falado a Moisés. E agora pergunta: Senhor, ou seja, Elohim, quem és? E Saulo lhe diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora vejam vocês. Agora vejam vocês. Falou em hebraico, que é o idioma dos hebreus, o qual São Paulo conhecia. Mesmo que São Paulo também conhecesse o latim, que era o idioma dos romanos, e talvez conhecia outros idiomas, grego também. Era um homem muito bem preparado, muito educado. E agora, Cristo lhe fala em hebraico, como falou quando pregava na terra. Mas em seguida, encontramos que através de São Paulo, Cristo em Espírito Santo falou tanto em hebraico como em grego e como em latim, ou seja, italiano. E em seguida, através de Irineu, quando Cristo em Espírito Santo passou à França, pois falou em francês. Vejam como Cristo vai falando em diferentes idiomas à medida que vai passando de uma era a outra, pois fala no idioma do mensageiro. Em seguida, falou por meio do terceiro mensageiro, falou em húngaro e também em francês, porque conhecia esses dois idiomas. E por isso trabalhou Irineu tanto na França como na Hungria. E em seguida, através do terceiro mensageiro, falou no idioma do terceiro mensageiro. Vamos ver. Falou por meio de Martim. Falou na Hungria. Lá na Hungria. E qual foi outro lugar? Escócia e Hungria. França e Hungria, vamos ver. França e Hungria, porque conhecia os dois idiomas, assim como Irineu conhecia o francês. E em seguida, falou por meio de Colombo na quarta etapa, na quarta era, e falou em irlandês e em escocês. E agora passa a Alemanha e fala em alemão por meio de Lutero. E em seguida passa a Inglaterra e fala em inglês da Inglaterra. E em seguida passa a América do Norte e fala em inglês da América do Norte. Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, vai falando em diferentes idiomas, vai falando nos diferentes territórios, através do mensageiro que ele envia para cada uma dessas eras. E o idioma que o anjo do pacto fala ao povo, à sua igreja, é o idioma que fala o mensageiro. E depois de falar em inglês da América do Norte, o Espírito Santo viaja à América Latina e ao Caribe e nos fala no idioma dos latinos, americanos e caribenhos, o idioma principal, que é o espanhol. E nesse idioma é que a terceira etapa é que se fala a terceira etapa. A mensagem para a terceira etapa, a mensagem do Evangelho do Reino, vem em espanhol. É em um idioma desconhecido para São Paulo, mesmo que talvez ele soubesse um pouquinho espanhol. Ele queria ir para a Espanha.
e desconhecido também para os outros mensageiros, mesmo que talvez falasse alguns deles um pouco, mas não era o idioma principal deles. E agora o reverendo William Branham sabe que a terceira etapa, que corresponde ao sétimo selo, a terceira etapa, a qual por meio dos 7 trovões falam e revelam o mistério do sétimo selo, é um idioma desconhecido para ele. Não é o inglês, porque o inglês ele conhecia. É em um idioma desconhecido para o reverendo William Branham. Mas vejam, as manifestações do Espírito de Cristo para o último dia, nessa terceira etapa, quando vier, será o mesmo idioma que estará falando o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque por meio do seu anjo mensageiro, Cristo estará falando à sua igreja e também estará falando ao mundo inteiro, e estará falando às virgens fátuas insensatas, e estará falando ao povo hebreu também. Em que idioma falava José aos seus irmãos quando eles foram buscar alimento? Falava em um idioma gentil e estava vestido como um gentil, mas era quem eles tinham vendido. E agora, vejam vocês como Cristo nos falará nesse tempo final, no idioma do território, onde Ele estiver se manifestando no último dia e estiver cumprindo essa terceira etapa e estiver revelando o mistério do sétimo selo. Ele revelando o mistério do sétimo selo e falando à sua igreja. Esses são os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, falando à sua igreja e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo e nos dando a fé para sermos transformados e raptados. A fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, porque a fé para o rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo. A fé é revelação. E a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta, gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E toda essa revelação vem em um idioma que é desconhecido para o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é no Ocidente, portanto, é em um idioma do Ocidente. E esse é o espanhol. Mesmo que falem também outros idiomas, como o português, e também se fala inglês em algumas ilhas que pertencem a lugares de fala inglesa, e também se fala holandês, e também se fala francês em algumas ilhas, mas o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos é o espanhol. E se traduz aos demais tudo o que Deus nos falar nesse tempo final. Agora, o idioma para a manifestação da terceira etapa e a revelação dos 7 trovões, nos dando a conhecer o mistério do 7º selo, é o espanhol. E nesse idioma é que falará à sua igreja, falará às virgens fátuas e falará aos perdidos. E também falará ao povo hebreu. Agora podemos ver este mistério da segunda vinda de Cristo e os efeitos da segunda vinda de Cristo
para os perdidos que não aproveitaram a oportunidade de salvação que tiveram enquanto a porta da misericórdia estava aberta e Cristo estava no lugar santíssimo do templo que está no céu fazendo intercessão para essas pessoas que desprezaram a oportunidade que tiveram de salvação. Não será de bênção a segunda vinda de Cristo, nem tampouco para o reino da besta. Mas para o povo hebreu, para os 144 mil será de bênção. Para as virgens insensatas, mesmo que passarão pela grande tribulação, será de bênção, porque se agarrarão mais de Cristo. E para os escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja noiva de Jesus Cristo, será de bênção. Por quê? Porque ressuscitará os mortos em Cristo, em corpos eternos, e nos transformará, os que vivemos, e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Agora vimos, assim ligeiramente, os efeitos que produzirá a segunda vinda de Cristo. Os efeitos da segunda vinda de Cristo. Os vimos assim rapidamente, porque nos faltaria tempo para explicar com detalhes estes efeitos da segunda vinda de Cristo. Mas recordem que vem como juiz de toda a terra, e vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, para a bênção de todos os seus escolhidos, de toda a sua igreja. Esta é uma promessa dada nas Escrituras para a igreja de Jesus Cristo. E agora, assim como a primeira vinda de Cristo foi no meio do povo hebreu lá em Israel, no Israel terreno, a segunda vinda de Cristo será no meio do Israel celestial, que é a igreja. No meio do cristianismo, a segunda vinda de Cristo será cumprida, porque é o cristianismo quem espera a segunda vinda de Cristo. O povo hebreu ainda está esperando a primeira vinda de Cristo. Mas, porque não sabem que a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira vinda como Cordeiro e sumo sacerdote, e sua segunda vinda como juiz de toda a terra, e como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ou seja, como leão da tribo de Judá. Agora vimos este mistério. Por isso é que o povo hebreu, vejam o que exclamarão quando virem o cumprimento da segunda vinda de Cristo no meio da igreja de Jesus Cristo. Disse na página 34 e 35 do livro As Eras, disse: Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro de José, que fez arder sua alma. Isso foi lá no Egito, quando chegaram ao Egito. E quando nosso Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, sua alma arderá. O pequeno Benjamim tipifica os 144 mil israelitas, ou seja, hebreus, de toda a terra que voltaram para a Palestina, para a sua redenção. Eles estarão ali preparados para o receber. Quem conhecendo certamente a vida eterna, eles dirão: este é nosso Deus, a quem temos esperado. Então verão o que transpassaram. E vejam vocês o que nos disse o reverendo William Branham
na página 22 do livro de Citações. Versículo 176 diz: e ali estão estas duas testemunhas. E quando eles, vamos ver, vão estar reunindo os judeus, trazendo-os para o arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam. Quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. Mas embaixo disse: quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles ouvirem, eles dirão: este é o que temos esperado. Ali está Ele. Ele se levantará com saúde em suas asas. E como virá? Vejam como Ele virá no último dia. Página 57 do livro dos selos. Aqui o reverendo William Branham está citando o que diz Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça o arco celeste. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. O anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele veio por sua igreja. Agora o mensageiro Israel, o anjo do pacto, o qual vem para o povo hebreu. Primeiro vem por sua igreja. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, o qual veio 2000 anos atrás e se velou em carne humana, no corpo de carne, chamado Jesus, no último dia, vem de novo, o verbo, a palavra. O anjo do pacto, o anjo de Jeová que libertou o povo hebreu, e virá a sua igreja para assim dar-lhe a fé para ser transformados e raptados neste tempo final. E eles verão essa manifestação plena de Cristo, do anjo do pacto, nesse tempo final, no meio da igreja gentia. E eles dirão: este é quem nós estamos esperando. E o receberão. Agora podemos ver os efeitos da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo produzirá uns efeitos para toda a raça humana, para uns de bênção e para outros que desprezaram a oportunidade de salvação que Cristo lhes deu. Para esses outros não será de bênção, será para eles como foi para os que estavam encarcerados no inferno e que tinham sido desobedientes nos dias de Noé. E quando veio o dilúvio, pereceram, e em seguida eles foram ao inferno, porque não tinham se arrependido e não tinham crido na mensagem de Deus através do profeta Noé. Cristo, quando morreu, ele lhes pregou, mas não pregou para a salvação deles, mas sim lhes pregou condenação. Lhes pregou repreendendo-os porque não tinham crido na mensagem de Noé. Não era para tirá-los dali, mas era uma mensagem de condenação. Assim será para os que desprezaram a misericórdia de Deus.
e verão a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, mas já não haverá oportunidade de salvação. Mas será um ministério que estará aqui na terra no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Senhor para este tempo final. E os que esperem ver estas grandes maravilhas, sinais e milagres sem terem recebido Cristo como seu Salvador para esse tempo, já será muito tarde, lamentavelmente. Agora, Cristo ainda está no trono de intercessão e a porta da misericórdia está aberta. Portanto, oramos a Deus por nossos familiares para que Deus os chame e entre antes que a porta se feche. Que Deus lhes toque o coração, lhes abra o coração e lhes abra o entendimento para poderem compreender e os chame e assim sejam colocados na casa de Deus. E que Deus opere em toda a América Latina e o Caribe, e que tenha misericórdia da América Latina e do Caribe, dos seus habitantes nesse tempo final, e que lhes dê a oportunidade de entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para a América Latina e o Caribe, há a oportunidade de que a segunda vinda de Cristo seja para a bênção da América Latina e do Caribe. E oramos para que seja de bênção para a América Latina e o Caribe. E para todos nós que vivemos nesse tempo final. Os efeitos da segunda vinda de Cristo. E agora? A segunda vinda de Cristo, para mim, é de bênção, porque há promessas aí na Bíblia que eu creio com toda a nossa alma e Ele as cumprirá para mim. E para quem mais será de bênção a segunda vinda de Cristo? Para vocês também, porque creem nestas promessas com toda a vossa alma. Para nós, os efeitos da segunda vinda de Cristo serão positivos, serão de grande bênção para todos nós, a tal grau que receberemos a transformação dos nossos corpos e seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa do nosso Pai Celestial. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, lhes dando testemunho de os efeitos da segunda vinda de Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Que Deus os abençoe e os guarde e muito obrigado por vossa atenção e vossa paciência. Será até outra próxima ocasião em que nos voltaremos a ver. Seja já nós estando neste corpo mortal ou no outro corpo. Sempre será de bênção, de regozijo. E será um privilégio nos ver novamente. Mas se for no novo corpo, haverá mais alegria e mais bênção para todos nós. Nossa meta é ser como Cristo em sua segunda vinda. E a meta de Cristo em sua segunda vinda é nos fazer como Ele. Fazer-nos a sua imagem e a sua semelhança. Assim que a meta dele também é nossa meta. Ser como Cristo. Essa é nossa meta. E a dele também. A dele é que nós sejamos como Ele. E a nossa é ser como Cristo. E por quanto Ele prometeu e nós cremos, vamos ser como Cristo, nosso Salvador, a sua imagem e a sua semelhança, com um corpo eterno e glorificado. A vida eterna é o mais importante para nós. Não há outra coisa mais importante. E essa vida está em quem? Em Jesus Cristo, nosso Salvador.
A vida é a base da vida. Ou seja, que a base de nossa vida é a vida eterna. Do que vale ao homem se ganhar todo mundo e perder sua alma? De nada lhe serve, porque esta vida terrena é temporária, é passageira, e ninguém a pode reter. Ninguém tem vida em si mesmo para poder continuar vivendo por toda a eternidade, mas Cristo sim tem vida em si mesmo, e Ele nos dá vida. E essa vida está em Cristo, para todos nós. E para este tempo final, Ele em sua segunda vinda ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará e nos levará com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, para nós, a segunda vinda de Cristo terá efeitos positivos de grandes bênçãos para todos nós. Efeitos para toda a eternidade. Terá efeitos de grandes bênçãos de Deus para todos nós. Bom, que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes cuide, lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes preparem para em breve serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite.